Olá pessoal do canal Destrancadamente. Vamos falar sobre preço das coisas, sobre preço e custo de passagem de avião. A gente vai falar também de outros preços e outros custos, mas vamos falar do preço das passagens de avião para começar. Então já vou me apresentando, muita gente me conhece como engenheiro, mecânico, professor, doutor aposentado da Unicamp, mas além disso eu tenho duas outras formações. Eu sou gestor, eu tenho um curso de gestão na própria Unicamp, que é um curso de pós-graduação, porque eu fiz uma pós-graduação em administração de empresas e fui executivo de empresa e hoje eu sou o CEO da minha própria empresa. E uma das coisas que eu mais vejo o pessoal tentando explorar é sobre assim, como comprar passagem de avião barato. E aí o pessoal fica inventando umas místicas, um sensacionalismo, uma maneira assim, meio que sobrenatural, mística, uma fórmula mágica para se conseguir uma passagem de avião barato. E aí o pessoal esquece que a passagem de avião tem um custo definido pela engenharia, sim senhor, pela administração, sim senhor, pelo marketing, sim senhor. E se você não tem compreensão de tudo isso, realmente o mundo é uma mágica, o mundo é místico e aí a gente não pode fazer nada. Mas voltando aqui para a realidade, eu sou também um comprador de passagens de avião. E eu já comprei passagem de avião muito cara e já comprei passagem de avião muito barata. Vamos explicar. Eu já comprei passagem de avião muito caro porque eu tinha que fazer um trabalho na Petrobras e me convocaram. Assim, você tem que vir aqui amanhã. Aí eu tive que comprar a passagem que tinha disponível. E a passagem que tinha disponível tinha um preço muito alto. Por outro lado, eu também tive uma ação judicial na Bahia e essa ação foi marcada uma audiência com 6 meses de antecedência. Eu fui lá e comprei uma passagem com 6 meses de antecedência. Eu comprei mais ou menos por 20% do preço que eu estava acostumado a comprar para ir para Salvador. Então existe uma situação bastante simples. Como é que é formado o preço da passagem para você poder comprar o preço barato, tá ok? Precisa entender a lógica que existe por detrás da companhia de aviação, companhia de avião, companhia de transporte aéreo regular, para a gente entender como que a gente pode trabalhar para ter algum tipo de vantagem e não ter desvantagem. Então, vamos tentar entender qual é a lógica, porque é na lógica, não é no misticismo do sensacionalismo que a gente vai conseguir passagem barata, tá ok? Qual que é a lógica? A lógica normal de formação de preço é assim, você tem que cobrir os custos e ter lucro, ok? Então, vai chegar uma hora que não vai poder ser mais barato do que os custos, porque senão você não vai cobrir os custos, você vai estar transportando de graça, ok? Então qual é a lógica que a gente nota que é vendida a passagem de avião? Então veja, existe um custo operacional da aeronave. Esse custo operacional da aeronave, eu imagino que seja em torno de 30% do valor total das passagens, tá ok? Então veja, se a companhia aérea tiver 30% dos assentos, imagino eu, isso é um conceito, ok? Isso pode variar, mas esse é o conceito. Se ela tiver 30% das passagens vendidas, ela já pode dizer o seguinte, bom, eu já tenho 30%, então a partir de agora eu vou procurar ter mais lucro, ou vou procurar ter lucro, porque com 30% das passagens vendidas, eu já consigo manter a linha. Eu já consigo pagar pelo menos o piloto, o arrendamento da aeronave, eu consigo pagar o combustível e a tripulação, que são os comissários e comissárias de bordo, e o lanchinho. O lanchinho custa muito barato, mas o mais caro é o combustível, o arrendamento da aeronave, ou o pagamento da prestação dela. Os pilotos, isso daí a gente chama de custo fixo. Vai ter esse custo de qualquer maneira, tá certo? Tá ok. Eu preciso também pagar algum aluguel para
pousar a aeronave e para usar o finger, que é aquele acesso. Então vamos supor, para resumir, que o custo disso, mínimo, para pagar o mínimo, para a aeronave poder fazer o mínimo, seja 35%. Ok. Então, o que é a lógica? A lógica é a companhia aérea abrir o pedido das passagens, abrir a compra pelas pessoas, pelo valor de 35%. Ela pode ter uma política de colocar 40%, colocar 30% do valor que ela vai gastar, que seria o valor do custo dela, certo? Bom, 30% dos assentos, porque 30, 35, 40% paga aquela perna de voo, ok? Bem entendido. Então, ela coloca, por exemplo, 40% para vender naquele valor, ou 35%. Isso quem vai definir é o marketing. Naquela época, qual que é a demanda, se a demanda é grande ou é pequena. Então, normalmente é isso. Esse valor mais barato da passagem, ele vai estar acontecendo 6 meses, 7 meses, 8 meses, porque normalmente, pelo menos até um tempo atrás, as passagens começavam a ser vendidas com um ano de antecedência. Então, com um ano de antecedência, o pessoal comprando a passagem adiantada, veja, essa é a vantagem, comprando a passagem adiantada, em qualquer situação, praticamente em qualquer situação, onde você compra adiantado, principalmente nessa área de serviço, você vai ter desconto, tá certo? Você vai ter desconto. Então, você já começa a ter desconto a partir daí. Então, você começa a comprar passagem barata, se planejando. Quanto? Com um ano de antecedência, de preferência. E aí você vai abrindo lá para ver quando a passagem vai ficar aberta para você comprar, e você compra barato. É isso que faz, por exemplo, as companhias de turismo, as companhias de viagem. Elas já fazem um pacote e elas já compram isso antecipadamente. Aí elas põem o lucro delas e vai vender para as pessoas. Estou vendendo um pacote para você. Deu para entender? Então, é assim que funciona. Não tem mistério, não tem magia, não tem sensacionalismo, não tem nenhum tipo de espiritualidade que consiga alterar isso, porque isso é uma coisa real. Bom, o que acontece depois, então, deste prazo de um ano? A partir do momento que começa a ser vendido muito, e hoje em dia a gente tem na ciência, a gente tem na estatística, a gente tem em estudos de base científica, de novo, não em sensacionalismo, a gente vê a curva de demanda. Aí a gente fala, poxa, a gente compara tudo isso, estou falando como engenheiro que trabalha com isso também, a gente também estuda essas coisas, também estuda isso na gestão, na administração. Bom, então, se estatisticamente essa curva aqui está subindo bem da hora que eu abri a venda das passagens, então eu imagino que eu consiga aumentar esse valor para seguir uma certa curva de demanda. Então eles vão aumentando gradativamente, uma vez garantido o mínimo, eles vão aumentando gradativamente, porque aí funciona mais ou menos uma lei da oferta e da procura. Então assim, a lei da oferta e da procura, ela sempre, para esse tipo de troca, né, de compra e venda, ela vai funcionar mais ou menos, tá certo? Mais ou menos. Nesse caso, ela vai funcionar, por quê? Porque está livre, você tem a possibilidade de comprar ou não comprar, tá certo? Não é um monopólio, oligopólio, enfim. Então, sob determinadas condições, a gente vai analisar a estatística, a curva de compra dessa passagem. Se essa curva apresentar uma curva muito ascendente, estão comprando muito, muito rápido, a gente faz o quê? Estou falando como gestor. Casos específicos só internamente a gente vai saber. Mas o que acontece? Se a demanda está sendo alta, você aumenta o preço para poder compensar eventualmente um outro voo que a demanda está mais baixa. Então funciona assim. Não tem segredo. Comprou com antecedência, sempre vai ser a passagem mais barata. Se houver muita demanda, sempre vai aumentar o preço até chegar no dia
do voo. Aí é o que aconteceu comigo. Chegou no dia do voo, a demanda está alta, o pessoal aumenta mesmo. E aí eles têm os parâmetros internos da companhia, eles têm os cálculos deles, que são estatísticos, não é, nenhum ato espiritual, não é nenhum eu acho que, não tem nada disso. É tudo tecnicamente, porque tudo isso tem que ser auditado, tudo isso você vai ter que entregar para o acionista, explicar cada uma das coisas. Então, para isso, você precisa ter cálculos matemáticos, estatísticos, tá certo? E não é aritmética, não é 1 mais 1 igual a 2, é matemática mesmo, são equações. E aí você vai mostrar que aquela foi a melhor curva para você poder aumentar a rentabilidade da companhia aérea. Deu para entender a lógica? Então vamos lá. Se eu estou comprando alguma coisa, seja ele passagem de avião, ou seja alguma coisa equivalente a passagem de avião, com antecedência, eu sempre vou conseguir negociar um valor mais barato. Se eu chegar perto do dia da viagem, ou perto do dia que eu for precisar consumir alguma coisa, no que a gente chama de bacia das armas, sempre vai sair mais caro. Não tem mágica nisso, tá ok? A companhia, ela não vai fazer uma passagem mais barata porque tem um assento vago. Bom, existem políticas internas dentro das companhias que muitas vezes esse assento vago ou esses assentos vagos, eles são reservados para o pessoal interno da companhia, que tem que fazer traslado de um lugar para o outro, eles ganham passagem de avião e tal. Então, muitas vezes, você vai ver que tem gente da companhia, ou algumas pessoas selecionadas por eles, que aí é interno da companhia, que fica esperando. Ele fica rezando para que falte alguém não vá naquele voo, ou que sobre algum assento livre, porque ele vai naquele assento. Alguém da tripulação, alguém então da companhia, que tem direito a fazer aquele voo, a gente chama de perna, tá ok? Então não se preocupe que aquele assento que supostamente estaria vago e supostamente eles estariam vendendo a qualquer preço, esquece. Aquilo ali ou vai ser usado internamente pela companhia, ou então eles vão até achar legal, porque aquilo lá vai seguir uma regra. E essa regra que eles estão seguindo de venda de passagem, para otimizar o voo, para aumentar o lucro da companhia, porque uma companhia, o objetivo dela é ter sempre lucro, não é uma empresa de caridade, tá certo? Então eles vão verificar se eventualmente sobrou algum assento, eles vão falar, nossa, a gente precisa refinar aqui o nosso modelo de venda de passagem, a gente precisa ser menos assim, explícito, aumentar menos, isso aí serve para afinar o modelo deles. Mas veja, 1 ou 2 assentos, quando você está vendendo 200 passagens, 300 de um avião, é uma quantidade extremamente pequena, né? 0,1%, é muito, 0,5%, é muito pequeno, isso não altera em nada. Nem o lucro da companhia, nem nada. E as pessoas às vezes ficam pensando, poxa, podiam vender aquele assento para mim. Esqueçam, não é assim a lógica de uma companhia grande que tem um monte de funcionários, um monte de voos. Eles não podem ficar em cima de um detalhe de um ou poucos assentos vagos num voo, tá certo? Isso é quem acredita em magia, quem acredita que o pessoal lá tem a cabeça de marreteiro, de vendedor de porta em porta, enfim. Lá é diferente, é uma companhia. Beleza, então eu sei que para eu ter uma passagem mais barata, antecedência. Eu sei que a passagem vai ficar mais cara quanto mais próximo do dia da partida do avião. Isso vai variar a partir do mais barato para o mais caro. A velocidade com que essa passagem vai ficar mais cara vai variar, como eu falei para vocês, pela própria demanda do voo, é um dos parâmetros que a gente põe nas equações, tá certo? E da temporada, da experiência anterior.
Então, só o pessoal interno da companhia é que tem condições de elaborar essa equação, de saber desses parâmetros, o quanto que a passagem vai crescer do mínimo até o máximo. E aí também internamente eles vão definir qual é o valor inicial da passagem. Então, o valor inicial da passagem, eu aqui na teoria, conceitualmente, falei, olha, deve ser em torno de 30%, e eles vão aumentando. Mas pode ser que numa alta temporada, para um voo que vai acontecer numa alta temporada, eles já estejam prevendo que, bom, vamos vender a 50% do valor, ou já vamos conversar com o valor de 80%, ou a companhia pode falar assim, não, a gente tem outras prioridades, a gente tem uma política interna aqui da companhia que a gente começa com um valor mais baixo ainda, 20%. Então, isso é interno da companhia, eles não divulgam, não é mágico, não é ninguém que vai achar nada lá dentro. Eles têm que justificar isso para o financeiro da companhia e depois eles vão ter que justificar esses critérios de formação de preço que a gente chama. Eles vão ter que justificar isso. Normalmente o departamento de marketing faz isso para o departamento financeiro e depois eles vão ter que explicar tudo isso para os acionistas da empresa. Então, eles não podem falar, eu acho que tudo isso tem que estar vinculado a um cálculo, a uma estatística, tudo isso tem que estar vinculado a um histórico anterior. Enfim, isso é um estudo que a gente chama de estudo empírico, que é baseado nos dados que são internos da companhia, tá ok? Então, eu estou esclarecendo e deixando claro, é possível comprar passagem mais barata? É possível comprar passagem mais barata. O critério geral, comprar com antecedência. Existe alguma possibilidade de promoção? Bom, pode ser que no meio de tudo isso, a companhia comece a ver que ela não está atingindo a quantidade de assentos previstos. Então, assim, puxa, um mês antes a gente já devia estar com 80% dos assentos vendidos, mas a gente está com 60%. O que a gente faz? Bom, vai ter que ter o voo, a gente já vendeu o suficiente. Então a gente vai fazer aqui uma promoçãozinha de uma semana para a gente vender mais barato, para a gente sair dos 60% chegar nos 80% de lotação de assentos dentro da aeronave. Mas isso pode valer para aeronave, isso pode valer para assento até de navio, venda de passagem direta de navio, tá certo? Isso vai variar de novo se alguma empresa que trabalha com turismo comprou bastante assento ou pouco assento. Isso vai depender de uma negociação que pode estar ou não estar havendo, com uma demanda aparente ou não. Isso tudo é baseado em estudo. Bom, eu tenho uma filha que sempre procura passagem mais barata e consegue. O que acontece? Ela fica procurando passagem, ela tem problema para dormir, então às vezes de madrugada ela vai procurar passagem. Por quê? Porque o pessoal acaba lançando essas promoções eventuais de madrugada, porque eles sabem que a demanda é mais baixa. Se lançar durante o dia, a promoção em 1 minuto acaba. Então ele lança de madrugada, quando as pessoas deveriam estar dormindo. É uma outra chance, a gente tentar obter uma passagem de madrugada ali, dentro daqueles critérios que eu falei para vocês, eventuais, que não tem uma regra fixa, não é algo que a gente conhece, não depende de nenhum sensacionalismo, e só vai acontecer se os critérios de formação de preço, critérios de ocupação de assento, estiverem sendo atendidos ou não, e aí pode ser então automático isso, ou pode ser que tenha alguém que seja responsável por isso e que decida, olha, vamos fazer ou não vamos fazer uma promoção. Mas não existe regra, não existe ser extraterrestre ou alguma incorporação de algum espírito que vem de outro planeta, nada disso que possa possibilitar a gente descobrir como comprar passagem mais barata. Ou compra com antecedência,
ou vai na sorte, tentando ver, principalmente de madrugada, se tem alguma promoção, ok? Então, estamos desmistificando esse negócio de formação de preço, magia, sensacionalismo, e deixando claro para vocês que a gente está fazendo tudo isso por conta da nossa formação, né? Se inscreva e vamos compartilhar conhecimentos, porque esse é o objetivo do nosso canal. Um abraço, até breve.